Olá, muito bom dia com alegria aqui no nosso 13º dia do projeto 30 Dias de Reconexão. Hoje é um tema mais específico para o papel da mulher dentro de um casamento. Já falei um pouco sobre a submissão, mas falei dentre tantas outras questões, dentre outros papéis da mulher. Como aqui a gente já tem aula com esse tema, o papel da mulher, mas hoje eu quero trazer especificamente a beleza da submissão bíblica, né? Nesse contexto, olhando para o posicionamento da mulher dentro de um casamento aos olhos da Bíblia, certo? Então, hoje eu também quero quebrar alguns paradigmas aqui que eu sei que existem a respeito desse tema, mas eu quero também trazer esse desejo, essa vontade, resgatar talvez essa vontade sua de trazer esse lado seu, aflorar esse lado seu, que possa ser que por conta da sociedade hoje em dia de trazer muito esse lado do machismo, do feminismo, essas coisas, isso faz com que essa visão tenha sido deturpada. Então hoje eu quero trazer esse estudo para abrir seus olhos e que você possa se permitir ouvir, internalizar essas palavras e assim você também poder trazer para o seu dia a dia essa postura. Certo, minha Deus? Então, esse é o tema de hoje, a beleza da submissão bíblica. E aí, hoje também eu já vou iniciar aqui com o nosso ponto, que é o livro lá de Efésios, capítulo 5, no versículo 22, do versículo 22 ao 24, onde diz assim, que aqui o tema desse tópico fala assim, caminhando na vida conjugal. Por isso eu estou falando que hoje o tema é mais específico para quem está nessa situação. Mas se você ainda não está, é importante também você saber, para que você já comece a entender qual é o seu papel, você deve se portar dentro de um relacionamento e assim você ter um relacionamento muito mais harmonioso, um relacionamento amoroso que seja de respeito, de apoio, como deve ser. Porque hoje em dia também, antes de iniciar aqui a ler o trecho, é importante também trazer essa reflexão. Quando fala assim, a palavra submissão, seja sincero, o que é que vem na sua cabeça? O que é que você sente? É dor? É confusão? É briga? Ou é paz? Porque muitas vezes, quando a gente fala dessa palavra, parece que a gente vai ser uma serviçal do marido. E não é essa a proposta, não é isso que Deus quer. Mas a mulher ela vai ter esse papel de auxiliadora. E aí, muitas mulheres com essa ideia de independência, eu sou independente, acha que tem dentro de casa um rival. Muitas mulheres estão dentro de um casamento, mas na verdade estão o tempo todo competindo, medindo esforços com seu marido, ao invés de pensar que vocês trabalham como uma equipe. Então, cada um tem o seu papel, cada um vai ter essa função de auxiliar o andamento da relação. E, claro, a mulher, com as suas habilidades, com as suas características naturais, ela vai tender a ir para um lado e, assim, também o homem vai ter o seu papel. E aqui também, mais para frente, eu vou dizer, porque a gente tem o nosso papel, essa submissão à luz da Bíblia, mas também aqui tem as obrigações do marido. Porque aqui, como eu falo para mulheres, eu estou focando na parte da mulher. Mas saibam disso, eu vou falar aqui também um pouco, para que você não fale, então quer dizer que eu tenho que abrir mão de tudo e o homem não faz nada por mim. Não, não é isso. Aqui a gente tem esse apoio mútuo, como eu vou explicar mais detalhado. Então, só para começar aqui essa contextualização, lá em Efésios 5, versículos de 22 a 24, diz assim, esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Aí aqui, de novo, como eu disse, né? Essa sujeição ao marido significa o quê? Que ela vai ser uma serviçal, ela vai ser uma empregada do marido? Não. Essa mulher aqui, essa submissão, é como eu já expliquei aqui em alguma aula passada. A submissão nesse olhar bíblico
os dois estar sob uma mesma missão. Ou seja, existe um propósito dentro daquela família, dentro daquele casal, e cada um vai ter o seu papel. Então, essa submissão é a mulher como essa auxiliadora, essa ajudadora do homem, para que ele possa cumprir o seu papel também, mas que ele tenha esse suporte. E claro, você com a sua visão de sensibilidade, você com a criatividade, você com esse olhar macro, né, que a gente tem muito isso, nós mulheres, da nossa formação, da nossa construção, a gente consegue fazer várias coisas porque a gente tem essa visão que a gente está olhando aqui, mas a gente está vendo o que está acontecendo ali, a gente observa lá também, a gente tem essa capacidade. Só que o homem, até mesmo pela estrutura que foi criada ali, aquele homem primitivo, que foi criado para poder caçar, para ser focado, aquele homem, quando ele está focado em uma coisa, ele não vê nada ao redor. E muitas vezes isso gera muita confusão dentro do relacionamento, porque você não compreende isso. Se você começar a entender as características de cada um, você vai começar a usar isso a seu favor. E não é porque o homem é lerdo, é porque o homem não está aí à toa, que está no mundo da lua. Não, mas é a forma que o homem funciona. O homem é focado. Então, se a gente compreende isso, a gente usa isso a nosso favor, em favor da nossa família, da alegria, da comunhão. E não medindo esforços. Ah, você nunca sabe de nada. Aí começa. E aqui também eu vou falar, quando eu chegar na parte de ações práticas, eu vou falar a respeito da comunicação respeitosa. Que aqui também é um outro ponto que eu bato na tecla com as mulheres. Principalmente as mulheres que chegam aqui na mentoria, falando sobre dificuldades dentro do relacionamento. Eu sempre trago essa questão da comunicação. Porque é muito importante você saber se comunicar de uma forma feminina, de uma forma respeitosa. E isso não significa dizer que você vai colocar panos quentes nos problemas, mas quando você traz da forma correta o problema à tona, isso vai gerar uma resolução e não mais problemas, dificuldades, cada um vai para um lado, aí passa não sei quantos dias sem se falar direito. Isso daí não é o esperado. Até mesmo aqui na Bíblia fala que você não deve deixar que a ira permaneça de um dia para o outro, né? Para que você mantenha esse relacionamento cada vez mais saudável. Agora você tem uma dificuldade aqui, uma briga, uma coisa, aí você fica dias e dias sem falar, um mal olha para a cara do outro. O que tipo de espaço você vai estar dando dentro desse relacionamento? Afastamento, desconexão emocional, portanto, a intimidade fica comprometida e tantas outras coisas que o casamento precisa funcionar, você deixa de lado, porque você está aquela mulher ríspida, a ferro e fogo, querendo levar tudo da sua maneira, e não é assim. Então aqui, dentro da palavra de Deus, ele traz essa reflexão, esse olhar mais amoroso da mulher, porque nós somos, em essência, amorosas. A gente tem mais essa sensibilidade, a gente tem mais essa conexão emocional. Mas talvez hoje você... Ah, Carla, mas eu não sou assim. Talvez hoje você esteja se sentindo tão distante dessa pessoa porque você está desconectada de quem você é. E esse projeto ele existe para isso, para te ajudar a se reconectar com isso. Porque quando você se alinha com quem você é, você vai sentir prazer, você vai sentir realização em ser essa mulher amorosa. Porque é da nossa natureza, não é algo que você está fazendo contra quem você é, não, é algo natural seu. Então, por isso você sente alegria, verdadeira realização quando você está no seu lugar. O problema é que a gente vai ouvindo as coisas que se dizem aí na sociedade e aí a gente vai achando que ser essa pessoa, você é uma pessoa que você é boba, que você está deixando a sua vida passar. E não, a gente tem que ter muita clareza que casamento é servir ao outro. Aí você fala, ah, tá bom, então eu vou servir, ele não vai me servir. Não, um ao outro. Ele também vai te servir. Só que, como eu disse, eu falo aqui para mulheres, então meu foco vai ser sempre para as mulheres. Então, esse trecho que eu trouxe aqui para a gente iniciar esse estudo é uma demonstração de que a submissão ela não é uma anulação, como eu disse já, é um chamado a cooperar, a você ser essa auxiliadora. E, claro, você manter o respeito dentro desse relacionamento.
Tem muitas mulheres que têm até razão naquilo que ela está falando, mas a forma que ela aborda o assunto, o desrespeito que ela trata o marido como se fosse um qualquer, ou então você é aquela mulher que tem algum problema no seu relacionamento e você sai falando para todas as suas amigas, todas as pessoas que você conhece, às vezes nem tem tanta intimidade, está ali abrindo a intimidade do casal. Isso é um grande erro, você está ferindo o seu casamento, porque as suas questões, você com o seu marido, tem que ser resolvida entre vocês. Isso daí é uma questão muito importante, porque quando você abre brecha para outras pessoas estarem opinando a respeito do seu relacionamento, isso enfraquece, inclusive, o homem. Então, esse respeito, quando se fala aqui, não é só a forma de você tratar ele diretamente, mas o que você fala sobre ele em relação com outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque pense, você e seu marido é um só. Então, o que as pessoas falam de negativo a respeito do seu marido deveria lhe incomodar também. É que é como se estivesse falando a seu respeito. Então, a gente tem que ter essa percepção diferenciada. Então, e você hoje, talvez, que ainda não esteja num relacionamento, já tem que começar a ter esse pensamento de você tratar o outro com respeito, olhando sempre como uma cooperadora. E é claro, você também pode se posicionar e deve se posicionar. Porque aqui diz o que também a respeito do marido, vou falar aqui só para que você não fique achando, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo e ele não faz nada. Não, aqui também diz que o marido, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Ou seja, o homem também, ele tem que ter esse olhar de respeito para sua mulher. Esse homem, ele vai precisar estar dedicado também à sua família. Então, essa submissão é, como eu disse, é você ser essa auxiliadora, mas também o homem está lá fazendo o seu papel. Não é um homem que não está nem aí para a família, não está nem aí para nada, para as questões da família, e aí você vai e quer fazer tudo por esse homem? Não. Esse homem também tem o seu papel e ele tem que compreender isso. Agora, temos uma questão que eu não posso deixar de falar. Muitas vezes, essa mulher, quando ela estava no processo do namoro, conhecendo esse rapaz, ela não sabia desse conhecimento. E aí o que acontece? Muitas vezes, essa mulher acabou escolhendo, vamos dizer assim, um homem mais complicado, um homem mais difícil. E aí agora, Carla, o que é que eu vou fazer que eu já sei que é difícil isso, eu vou separar? Agora não, minha filha, agora você já fez a sua escolha e você vai buscar contornar isso. É fácil? Não, fica muito mais difícil, eu não vou mentir para você. Mas se a gente for olhar o casamento à luz da palavra de Deus, a gente tem que se preocupar sim com isso. Não é a primeira discórdia, o primeiro aborrecimento que tem, vou separar, vou cada um para um lado, como hoje em dia está. Se você observar, as pessoas hoje estão assim, casam, oba-oba, maravilhoso, amor da minha vida. Aí começa a ter uma discussão, começa a cada um ter uma opinião divergente ali, aí já quer, não, cada um segue sua vida, não dá mais. E não é assim. A gente precisa buscar esse entendimento, mas para isso cada um precisa estar dedicado e interessado. E muitas vezes hoje, com essa questão da independência muito forte, com esse individualismo, com esse egoísmo muitas vezes, cada um só quer olhar para o seu umbigo. Então ninguém quer abrir mão da sua vida em nenhuma esfera e quer que o outro se adeque. E essa pessoa ela não quer fazer nada para poder mudar. E isso daí é o grande erro. Como é que um relacionamento vai funcionar dessa forma? Se a gente for pensar que são dois seres humanos completamente diferentes, além da diferença de ser homem e mulher, que já tem suas características naturais, além disso, ainda tem a criação. São famílias diferentes, vieram ali de lares diferentes, com dinâmicas diferentes de relacionamento. Então tem muitas coisas a serem alinhadas, que isso deveria já ter acontecido no namoro. Mas possa ser que na sua situação não possa ter sido dessa forma. Então hoje, mesmo assim, você pode procurar fazer esses ajustes dentro do seu casamento para que você viva melhor, para que vocês evoluam junto como casal. Porque na própria palavra diz, quando você está cada um no seu papel, você vai ter ali cura de feridas, você vai ter crescimento do casal, vai ter ali o amor cada vez mais forte. Porque a gente está sempre tendo Deus como a nossa direção.
E da mesma forma a mulher, essa submissão da mulher, ela vai ter a submissão sim pelo seu marido, mas ela também tem que se submeter a Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente é obediente a Deus, obediente à sua palavra, submissa mesmo, sabe? Assim, eu tô com vontade de fazer isso aqui, mas Deus me disse para eu seguir esse caminho. E você é obediente a isso, você se torna uma mulher mais forte, mais segura de si, mais sábia. E você começa a tirar o seu ego do centro ali de tudo, que é o seu ego que decide tudo, e não deve ser assim, principalmente dentro de um relacionamento. Então, essa questão aqui é muito importante a gente ter essa clareza. Então, aqui, quando eu falo da submissão, não é essa questão da mulher ser a serviçal ou a mulher estar numa posição de inferioridade em relação ao homem, porque ela é submissa, não. Essa mulher, ela pode ajudar e deve ajudar nas decisões. Só que a questão é a forma como essa mulher fala. Que ela fala para influenciar a decisão do homem. Ela fala com respeito, olhando o outro lado. E é muito bom aqui mesmo, eu tenho o meu jeito de ser, né? De ser acelerada e tal, de olhar ali. E às vezes decido as coisas e penso, quando eu converso com meu marido, ele já tem aquele olhar mais centrado, mais sereno, e aí a gente vai conversando, as decisões são muito melhores do que se eu chegasse, não, vai ser assim, vai ser desse jeito, como muitas mulheres querem. Que a gente, com essa ideia de que a gente tem que controlar tudo, a mulher tem que controlar tudo, tem que saber tudo, você fica aí no centro das decisões e você muitas vezes toma decisões pela emoção. E o homem, como ele tem essa característica de ser mais racional, de olhar a visão ali mais racional do contexto, ele traz uma visão que ajuda nessa decisão. Então é por isso que eu falo, é essa cooperação, é esse apoio mútuo, é esse respeito de olhar a opinião, o que é que ele está trazendo ali, você olhar os argumentos, você pensar, poxa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Baixar a guarda. Então essa submissão tem muito mais a ver com isso, de vocês fazerem funcionar o relacionamento, do que você estar ali sendo só um fantoche que vai aceitar tudo, que não é isso, não é isso. E muitas vezes o homem ele se ele está ali ainda muito voltado para o mundo, não está observando os ensinamentos de Deus, esse homem ele vai ter dificuldades também de te ouvir, de entender esse lado espiritual que é o casamento também. Então aí precisa de um esforço maior, de você trazer uma comunicação feminina, trazer ali as características para que você traga esse homem para perto e não o afaste cada vez mais. Porque é isso que acontece. Esses homens, quando eles estão distantes de Deus, eles são muito mais voltados para si, achando que sabe de tudo, que é o dono da verdade, só que isso daí prejudica. Mas quando você tem esse olhar para Deus, para o que Deus espera dentro do casamento, e você começa a se portar dessa forma, você vai influenciar esse homem. É por isso que também eu falo isso com as mulheres. Olha, se você está vendo que tem essa divergência, você precisa cuidar de você e se fortalecer espiritualmente para que você seja essa influência positiva. Porque se você é uma mulher cheia de feridas e você vai conversar com esse homem que também está todo ferido, vai ser só confusão. Então você se fortalece em Deus, você traz ali os frutos do Espírito, que inclusive amanhã, esse é o tema, eu amo falar sobre isso, os frutos do Espírito, que é o que a gente vai emanar quando a gente está com Deus. Então quais são os sinais, como é que eu sei se eu estou no caminho certo, como é que eu não sei? Você vai olhar se essas características que eu vou falar amanhã já estão presentes na sua vida, se você já sente todas essas questões e o que precisa ser trabalhado. Então amanhã não perca, já estou aqui dando spoiler do assunto de amanhã, que eu vou falar sobre os frutos do Espírito, mas isso é um assunto de amanhã. Mas isso é um sinal de que você está no caminho certo, que você está no caminho de Deus. Então, se você olha para a sua vida e você já vê que você tem esses frutos no seu dia a dia, é muito mais fácil do homem baixar a guarda e te ouvir e você conseguir influenciar esse homem, certo? Então, esse é um outro ponto que eu queria concluir aqui. Deixa eu ver o que mais. E falei também que quanto mais a gente se coloca nessa submissão de Deus, a gente aumenta o nosso discernimento espiritual. E isso também é algo muito poderoso, porque como eu já falei aqui algumas aulas passadas,
o mundo espiritual, ele é real, ele está aqui, ele está influenciando a nossa vida. Quer você conheça o mundo espiritual ou não, mas você está tendo a influência desse mundo espiritual. E quando nós mulheres estamos nos desenvolvendo, sendo submissa a Deus, a gente consegue ter esse discernimento, a gente consegue olhar para situações, opa, isso aqui não está normal, opa, essa casa aqui, a energia dessa casa não está boa, tem algo aqui influenciando, é uma doença, é uma coisa, você já tem essa percepção. E nós mulheres temos isso mais aflorado, essa intuição, essa informação, mas para isso eu preciso também buscar me conectar com esse lado mais feminino. E é por isso que eu falo tanto disso aqui no meu Instagram, esse é o meu trabalho como terapeuta, como mentora de mulheres, é justamente ajudar nisso, porque é o que falta. Às vezes você deseja ter uma vida aí maravilhosa, alcançar seus sonhos, viver realmente com realização. E o que você está precisando é isso, é essa conexão com quem você é. E com a sua fonte também, que é Deus. Quando a gente se conecta com Deus, tudo começa a se alinhar. Não tem como, minha Deus. É por isso que eu não vou cansar de falar sobre isso, porque a gente precisa sim buscar diariamente esse alimento, que esse alimento aqui espiritual é o que vai te fortalecer, vai te tornar uma mulher cada vez mais sábia e você vai conseguir ter esse discernimento até como lidar com as situações dentro do seu casamento. E aí você vai conseguir trazer esse homem mais para perto. Certo? Então aqui, se você, todos aqui já sabem que e todos já sabem não, né? Possa ser que hoje você chegou aqui pela primeira vez e não sabe, mas esse projeto são 30 dias, hoje é o 13º, então já tivemos 12 aulas e todas elas estão lá no meu canal do YouTube, o link está aqui na bio, quando acabar aqui essa live você já pode ir lá e assistir as anteriores, maratonar, porque é uma melhor do que a outra, não é por nada não, mas é porque a gente está aqui falando sobre a palavra de Deus e sobre como você pode, com ações práticas, você se reconectar com essa essência. Então eu te convido a você ir lá e assistir todas essas aulas. E se você já está aqui pelo YouTube, já está vendo essa live pelo YouTube, a gente tem um combinado, né, de sempre colocar aqui uma frase para eu saber que você chegou até aqui. Então, a frase de hoje relacionada à submissão é: a submissão não apaga a minha luz, ela me alinha com o céu. Certo? Então, anote aqui, coloca aqui nos comentários: a submissão não apaga a minha luz, ela me alinha com o céu. E aí, quanto mais eu me submeto a Deus, quanto mais eu me submeto ao Espírito Santo, mais ele vai me orientando, me indicando quais são os caminhos que eu devo seguir para que eu possa viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Certo? E aqui, para finalizar, eu trouxe algumas ações práticas para que você possa se tornar essa mulher submissa, mas que seja uma mulher que tem a ver com esse termo, né? Auxiliadora, colaboradora, ajudadora desse seu marido e não uma rival. Certo? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi a comunicação respeitosa. Eu até já falei. Mas o que é que acontece muitas vezes quando se trata de comunicação dentro de um relacionamento? As mulheres, elas, geralmente, não é porque eu sou mulher não, mas geralmente essa mulher, ela tem razão naquilo que ela está querendo comunicar. Mas a forma como essa mulher comunica, isso faz toda a diferença. E às vezes essa mulher, ela vai com muita grosseria, apontando o dedo: ah, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. E toda vez que a gente generaliza, a gente está mentindo, porque não existe essa generalização. E aí, quando você generaliza, isso faz com que o outro, ele vá criar mecanismo de defesa, ele vai querer se justificar, porque aquilo ali é óbvio que não é verdade. E aí você, cheia de feridas, você vai lá apontando o dedo que você foi isso, você sempre foi aquilo e tal. E aí só vai um apontar e o outro ficar se defendendo. E a solução, que era o principal, nem é pauta nessa conversa de troca de farpas. Então aqui, se a gente olha para essa mulher submissa, você vai trazer com amor, olhando para os fatos, sem acrescentar nem retirar. Você vai dizer: olha, a gente fez um combinado aqui X e você fez Y. Então, eu gostaria, você vai dizer as suas necessidades, né? O que você sentiu diante daquilo e qual era a sua necessidade por trás. Porque toda briga, toda confusão que existe é porque uma necessidade não foi atendida.
Isso daí é sempre assim. Toda briga que tem é porque alguém esperou algo do outro e a sua necessidade não foi atendida. Então você precisa trazer nessa comunicação de forma respeitosa e amorosa qual era a sua necessidade ali diante daquele fato e qual é a sua insatisfação e fazer um pedido. Esse é um outro grande erro das mulheres. Ela só fala, não gostei, você não tem que fazer mais isso. Mas sim, você não quer... Você está falando que não quer que ele faça tal coisa. Mas e o que você quer? Você falou? Não. Muitas vezes a mulher não fala o que ela quer. Ela só fala o que ela não quer. Mas o que ela quer, ela não fala. E isso dificulta, porque lembra que eu falei que o homem é focado, o homem é objetivo? O homem quer saber, sim, então é o que eu tenho que fazer? Isso facilita o relacionamento. Então é muito melhor que você traga ali o fato que aconteceu, o que você sentiu diante daquilo, o que você não gostou, qual era a sua necessidade por trás que fez você não gostar daquilo e faça um pedido. Então essa é uma estrutura de comunicação que não tem erro, não tem como gerar confusão, porque você vai encaminhar para a solução. Não é para apontar que a pessoa sempre fez aquilo, não. Você vai pegar um fato específico e vai falar sobre esse fato. Então isso daí também é algo que eu falo nas minhas aulas de comunicação feminina, que é muito importante você saber. Você dentro de um relacionamento, você precisa ter essa comunicação dessa forma e você vai ver que é só ganho de todos os lados. Então esse é um primeiro ponto, é uma ação prática de você, a partir de hoje, não ficar aí, você sempre, você nunca, não. A partir de hoje você vai pegar um fato que te aborreceu, que foi algo diferente do que você tinha combinado e você vai descrever esse fato. Sem opinar, sem dizer que você fez isso porque você não estava nem aí para mim. Não, isso aí já é uma opinião da sua cabeça. A pessoa atrasou, você atrasou porque você não está nem aí com o nosso compromisso. Isso é uma opinião sua. Não, talvez não seja verdade. Muitas vezes não é. Então, traga o fato. A gente combinou tal horário e você atrasou. Isso é um fato. Agora, o motivo dele ter atrasado ou não, aí você vai descobrir na conversa amorosa que você vai ter. E não em suposições da sua cabeça. Isso daqui que eu estou falando é muito importante. Isso daqui já resolve muitos problemas dentro de um relacionamento. Um outro ponto eu já falei, né, das ações práticas, é o discernimento espiritual. Quanto mais eu vejo como é que os espíritos malignos também, a gente tem várias histórias aqui na Bíblia que mostram como é a atuação do espírito maligno. Porque quando você tem brecha na sua vida, o espírito maligno, ele pode atuar. E ele vai atuar, porque o que ele mais quer é roubar, matar e destruir. Então ele vai fazer de tudo para ver sua vida um caos. E aí como é que eu me blindo disso? Me apegando e sendo obediente à palavra de Deus. Então lembre-se sempre, o não que Deus fala aqui na sua palavra é uma proteção para a nossa vida. Não é uma proibição para a minha vida ser um caos, é muito difícil, ai Deus proíbe tudo. Não, o não dele é para nos proteger. Então, esse discernimento espiritual, ele acontece quando você se apropria desses ensinamentos e, obviamente, pratica na sua vida. Não adianta nada eu conhecer, mas não praticar, certo? E aí também apoio mútuo nas decisões, como eu falei. Então, você vai ser essa ajudadora, você vai influenciar esse homem na conversa, com amorosidade, com sensibilidade, trazendo o ponto de vista, mas sempre respeitando o que ele tem também a dizer a respeito daquilo. E não ser taxativa, é assim e acabou, como muitas mulheres fazem. Tem muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, Carla, se eu não tomar frente e não fizer, as coisas não andam lá em casa. Eu falei, você já deu espaço para ele fazer? Mas eu já, quando eu falo... Aí você vê que é só desculpinhas se esquivando para poder não assumir que ela, querendo ser a boa zona, nunca dá espaço para o homem fazer, ou então fez a vida toda, de uma hora para outra ela resolve dar espaço para esse homem e quer que o homem, da noite para o dia, comece a mudar, sendo que ela passou a vida toda sendo essa mulher que fazia tudo. Então é uma dinâmica que precisa ter uma dança aí de paciência, porque você assumiu o seu lugar, o lugar do outro, você assumiu um lugar errado que não era seu, agora você tem que sair desse lugar. E essa saída do seu lugar não vai ser de uma hora para outra. Então você também tem que ter paciência. Mas o diálogo e a comunicação respeitosa é o que vai fazer isso aí ser solucionado. Certo? E aí também eu já falei, não competir, mas sim somar. Você está com o seu marido como uma equipe. Sempre, sempre, sempre você vai olhar para o seu marido como uma equipe e não como um rival. Isso aqui muda o jogo.
Isso muda o jogo. Tem muita mulher que fica aí medindo esforços com o marido. É tão triste isso, porque a vida fica tão mais difícil, gente. Não é tão melhor você ser amorosa, você tá ali ajudando, ele te ajudando. É muito mais fácil. Não torne sua vida complicada, não, minha deusa. E aí, tudo isso que eu tô falando aqui, dessas ações práticas, vai fortalecer o seu relacionamento, vai curar feridas, porque ao invés de eu ficar ali só jogando na cara, apontando o dedo dos erros do outro, porque existe aí também uma projeção dentro de um relacionamento, né? Quando a gente tá ali, muitas vezes, incomodada com o que o outro tá fazendo, é porque isso é uma projeção nossa. Então, a gente tem que olhar para dentro e se curar. Quando isso acontece, você olha, cura suas feridas. Esse homem também, ele tende a parar e olhar para si. E aí vocês vão crescendo juntos. E aí, minha filha, não tem quem segure esse casal. E, por último, e o mais importante aqui também, é que vai tirar essa mulher do controle excessivo. Todas nós falam, não, o meu sonho é descansar. Eu gostaria muito de descansar e saber que as coisas estão funcionando. É possível, mas você precisa sair desse lugar de comandar tudo. Lembra aqui, como diz na palavra de Deus, que esse homem é o cabeça. Ele é o cabeça, ele é o que vai tomar a decisão. Então, com isso... sim, eu também separei aqui, que eu sempre uso um trecho só, mas esse eu acho que é válido, lá em Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa e diz assim: o seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Isso daqui também eu separei porque essa questão aqui do marido ter plena confiança nela, o que é que acontece? Muitas mulheres hoje que são inseguras, mulheres que não trataram as suas emoções, as suas feridas, elas vão para o relacionamento querendo fazer joguinho, sabe, parecendo um adolescente, fica lá fazendo ciúme ao marido, criando situações para o homem ficar preocupado. Isso daí não é uma postura de uma mulher que é submissa a Deus, que é submissa ao marido. A mulher, ela tem que se portar de uma forma que não gere dúvida, que ele tenha plena confiança nela. Então, qualquer situação que possa gerar dúvida, você mesma já vem esclarecendo sem antes ele perguntar. Tem mulher que acha lindo, ai meu Deus, meu marido morre de ciúme de mim. Grande mérito! Significa que você está tendo várias atitudes que fazem com que ele levante essa suspeita. Claro que aqui eu estou falando em relacionamentos normais, não estou falando de relacionamentos abusivos, homens loucos, psicopatas, não estou falando desse tipo de relacionamento, não. Estou falando do relacionamento normal, que muitas vezes tem mulheres que se engrandecem achando lindo e maravilhoso que o homem morre de ciúme dela. Isso daí não é mérito, filha. Isso significa que você não está sabendo conduzir esse relacionamento e esse casamento. Então aqui, essa puxada de orelha final aqui veio, não sei para quem era, mas veio e eu joguei aqui. Mas era isso que eu tinha para falar hoje, a beleza da submissão bíblica. Então eu espero que você ouça essas palavras aqui com o coração aberto, que você possa realmente estar buscando seguir os ensinamentos de Deus, que eu tenho certeza que a sua vida vai se tornar muito mais leve, muito mais realizada. E eu que também quero aproveitar para te fazer esse convite para amanhã estar aqui comigo. Amanhã vai ser imperdível, vou falar quais são os frutos do Espírito e como que a gente pode olhar se a nossa vida está no caminho certo, se eu já estou transbordando aquilo que Deus espera de mim, para que eu possa contagiar, transbordar na vida das pessoas. Então amanhã, 6h30 da manhã, estou aqui. E caso você não consiga estar comigo ao vivo, saiba que essa live vai subir lá no meu YouTube e você pode assistir depois. Tá bom, meu Deus? Então fica com Deus, tenha um excelente dia e amanhã eu te encontro aqui às 6h30 da manhã. Um beijo e até mais.